Graça e paz, igreja. Boa noite. Mais uma aula e eu quero nessa noite já te convidar a nós estarmos orando e buscando ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite, ó Pai, em que nós buscamos a Tua presença, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa direcionar os nossos passos no dia de hoje, Senhor. Pai, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, abrir o nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, estar mais próximo de quem Tu és, ó Deus. Pai, foi o Teu Santo Filho, ó Deus, que nos disse, ó Pai, conhecereis a verdade e ela vos libertará, Senhor. Então que nós possamos, ó Deus, conhecer a cada dia, ó Pai, mais e mais da Tua verdade. É o que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia nessa hora no livro de Apocalipse, no seu capítulo 1, e diz assim a palavra do nosso Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, nós começamos a nossa aula, nossa primeira aula, falando de Jesus quanto à palavra de Deus, né? A palavra viva e eficaz de Deus, né? E isso é algo que era. E depois nós retratamos Jesus como o nosso Redentor, né? Aquele que cumpre a palavra. Isso é aquele que é. E hoje nós iremos falar daquilo que irá acontecer, né? Então, aquele que há de vir. Amém? Ainda aí, deixe sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, a gente vai usar alguns textos, né? E para que você entenda, tá? Jesus ele é aquele que era, né? Aquele que era desde o princípio, né? Era o Verbo, né? Ele é aquele que é, ele é o Cordeiro de Deus e ele é aquele que há de vir, ou seja, é aquele que um dia irá voltar para nos buscar, mas não só para nos buscar, tá? Existe ainda mais uma coisa que Jesus tem por fazer em nossas vidas quando ele vier nos buscar. Tá certo? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 8 também. E diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havido sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja, Jesus, ele é aquele que era, que é e que há de vir. E ele representa algumas coisas que parecem ser antagônicas. Por exemplo, a gente sabe que ele é o cordeiro, mas ele também é o leão. Veja, ele é o cordeiro, um animal manso, né, um animal tranquilo, calmo, né, um animal que é usado para o sacrifício, mas ele também é um leão, né, um animal feroz, um animal voraz, um caçador, né, um animal assim que é temido pelos outros animais. Por que cordeiro e leão? Porque esses dois animais para representar Jesus, né? Primeiro porque é o simbolismo, né? Apesar disso aí a gente olhar e dizer assim, poxa, mas cordeiro tão manso, tão humilde, né? Como que ele pode ser um cordeiro e um leão? É porque assim, lembra que Deus é amor, mas ele também é justiça, né? O cordeiro está aí simbolizando esse amor de Deus, né? Que é complacente para conosco, que é paciente, que é benigno, que é misericordioso, que é tão manso, tão tranquilo, que nos traz paz, né? Esse amor que nos confronta, mas ao mesmo tempo esse Deus ele tem a outra face. Não que ele seja multifacetado, né? Mas existe uma outra característica do ser dele, né? Que ele é um Deus de justiça, né? E ele veio primeiro como um leão, né? Mas quando ele voltar, ele veio primeiro como um cordeiro, mas quando ele voltar, ele voltará como um leão, né? Para rugir. A Bíblia diz que ele vai reger as nações com vara de ferro. Então vai ser um rei vitorioso, né? Não mais aquele homem humilde e manso, né, que nós vimos há muitos anos atrás. É engraçado porque ele é reconhecido como a raiz de Davi. É engraçado colocar ele como raiz de Davi, porque veja, quem vem primeiro? O fruto ou a raiz? É lógico que a raiz vem primeiro, né? É lógico. Você pega a semente lá, a semente enraiza, nasce a árvore, aí a árvore dá folhas, aí dá flores, né? E das flores é que vem os frutos. Então, quando eu digo que Jesus é a raiz de Davi, significa não que Jesus veio de Davi, como a gente muitas vezes entende, né? Ah, ele é o filho de Davi, né? Ele é o descendente de Davi que vai reinar sobre toda a terra para todo sempre, né? Mas veja, quando a Bíblia coloca ele como a raiz, logo ele é aquele que vem antes de Davi, né? Ele é aquele a qual Davi se espelha, né? Ele é o exemplo para todos os homens que foram usados por Deus no Antigo e no Novo Testamento. Ele é o nosso exemplo maior.
E ele, por último, que esse texto relata aí, é que ele é o único que foi digno de abrir os 7 selos do livro, o único que foi capaz de desatar os selos do livro. É engraçado porque esses selos, cada um deles são selos de juízo, cada um deles tem um acontecimento grave logo após a cada um deles, né? Selos históricos, né? Que vão ser, alguns acredito que já foram rompidos, né? São lacres que já foram rompidos, e outros acreditam que esses selos eles serão abertos durante o período da grande tribulação, né? Sendo que o primeiro selo inauguraria ali o início da grande tribulação com a chegada do anticristo, e o último selo o final da grande tribulação. Mas o que eu acho interessante é que ele é aquele que tem toda a autoridade da parte de Deus para romper esses selos e liberar sobre nós, sobre toda a humanidade, aquilo que Deus já tinha profetizado através dos profetas e até muito antes disso, né? Ele é o único que é digno. A gente canta muito isso, né? É o único que é digno de receber. E agora eu quero te levar lá a Apocalipse capítulo 13, né? E nós vamos ler a partir do versículo 7, diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes o poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os habitantes da terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quando Jesus voltar, irmãos, quando estiver às portas de Jesus voltar, a nossa fé ela será provada. Eu sei que muitas vezes a nossa fé ela é provada nas pequenas coisas do nosso dia a dia, mas ainda haverá uma prova ainda maior, sabe? Eu sei que tem muita gente que acredita que a igreja será arrebatada antes, mas eu acredito que a igreja ainda passará pela grande tribulação, que a igreja ela estará aqui, né? E esse será o momento da grande prova de fé, né? É nessa hora que a paciência e a fé dos santos ela será manifesta, porque veja, ele não diz que vai ter gente que vai passar tranquilamente, não, ele disse assim: se você tiver que morrer à espada, ser levado cativo, isso vai acontecer. Se tiver de acontecer, vai acontecer. Pastor, o senhor acredita que isso vai acontecer com todos da igreja? Não. Mas eu acredito que muitos da igreja, que talvez por não estarem preparados para esse período, porque é aquela história, né, do Maranata, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor seu Deus. Muita gente não está se preparando para esse dia, sabe?
E como muita gente não está se preparando para esse dia, então muita gente pode ser pega de surpresa nesse dia. E aí quando é, quando o falso profeta e a besta eles começarem o reino do anticristo, né? Então alguns de nós, alguns cristãos, eles serão levados cativos. Como exemplo, alguns de nós serão mortos à espada, como exemplo. Mas veja, a Bíblia diz que aqui, justamente nessa situação, é que está a paciência e a fé. A paciência de quê, pastor? A paciência de esperar. Porque aquele que não negou nem mesmo o seu único filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? E a fé de acreditar que aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então a fé de crer, tendo a certeza de que um dia ele vai voltar para nos buscar, independente das situações. E aí fica a pergunta, né? Você está disposto a morrer pela sua fé? Você está disposto a, a não negar Jesus? Porque às vezes a gente tem uma vida cristã diária e até mesmo na igreja, né? Que passa a nós uma falsa fé, uma falsa ilusão, né? Mas você está realmente preparado para passar por isso, né? Se a grande tribulação começar esse ano ou o ano que vem, você está preparado para passar por ela, né? Você está preparado para guardar a sua fé, independente das circunstâncias. Veja, Jesus alerta, orem para que esse dia não aconteça no sábado, que a fuga de vocês não aconteça no sábado. E ele diz mais: ai das grávidas e das que amamentam. Irmão, se a gente não tiver como comprar comida, que é o básico, e aí? Ainda assim você está preparado para morrer de fome, por exemplo? Eu tiro por mim. Eu muitas vezes, quando eu vou fazer o jejum, é tanto sofrimento, é tão sofrido. Agora imagine se eu tiver que passar 3 anos e meio sem comer. Só Deus, irmão. Realmente só Deus. Então a gente precisa se preparar mais, porque vai chegar o dia em que a nossa fé ela será provada. E a gente precisa se preparar para esse dia. Porque lembra, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, como ele mesmo disse, se a mim me mataram e injuriaram, por que não matariam a vós? O mundo nos odeia, irmãos. Essa é a verdade. O mundo nos odeia. E a gente
precisa entender que se ele não deixou de passar por isso, por que não passaríamos também? Tá certo? Mas não tem só notícia ruim não, tá? Abre aí Apocalipse 19, do 11 até o 21. Diz assim: E eu vi um céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Eita Jesus! E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho puro, fino e branco. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: Todas as aves que voavam sobre o meio dos céus, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis, e as carnes dos tribunos, e as carnes dos fortes, e as carnes dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para trazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentada sobre o cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Ê, dia glorioso! Essa é a ceia do Cordeiro, irmão. Onde vai haver realmente um grande massacre. Onde pessoas serão mortas pela espada que sai da boca de Deus. Pessoas que talvez, pense comigo, talvez do lado de lá esteja alguém que você ama. Mas você não vai ter mais o que fazer. O que você pode fazer agora. Talvez do lado de lá tenha pessoas que você conheça. E nessa hora não vai ter mais o que ser feito. O que você pode fazer é agora. É agora. É por isso que você não pode cessar de falar. É por isso que você não pode cessar de pregar. É por isso que você não pode cessar nem desistir de falar de Jesus. Porque quando ele vier como leão, irmão, quando ele vier como um leão, ele virá como um justo juiz, que vai se assentar para julgar toda a terra. E todos esses que se rebelarem contra ele, que esse texto que eu acabei de ler, quando o povo
vai contra Jesus, né, na grande batalha. Quando Satanás mais uma vez engana o povo, depois do povo viver durante 1000 anos de paz no reinado de Jesus, o povo ainda assim vai ser enganado mais uma vez. Só que dessa vez, irmão, dessa vez não vai ter mais jeito. A Bíblia diz que grande vai ser a quantidade de mortos naquele dia. E essas pessoas, elas serão lançadas mortas no lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta vivos, mas essas pessoas serão lançadas mortas. E lá elas permanecerão eternamente no sofrimento eterno. Abra aí Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cujas presenças fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar seus mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nela havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Dia glorioso. Dia glorioso. Mas esse dia ele vai ser glorioso para os santos, para os que estarão com Jesus. Mas para os que sofrerão o julgamento de Jesus, esse dia vai ser muito triste. Mas veja, esse ainda não é o fim. O tribunal de Jesus ainda não é o fim, sabe? Abra aí a sua Bíblia e veja o que está escrito no capítulo 3 do primeiro livro de João. 1 João, capítulo 3. Diz assim a partir do versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, então nós seremos como ele, semelhantes a ele. Lembra lá no jardim? E façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então isso vai se cumprir, né? Nós seremos a semelhança dele. Veja aí, abra aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Aqui, irmão, nesse versículo, termina a obra de Cristo em nossa vida. Por quê, pastor? Veja aí, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, o pão que cai do céu. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Sabe, irmão, há um tempo atrás, tem um pastor que eu acompanho, né, chamado César Cavalcante, e ele trouxe uma reflexão sobre esse texto, né?
Veja, eu me chamo Edivaldo, mas esse não é o meu nome. Esse foi o nome que o meu pai escolheu para que todo mundo me chamasse, porque meu pai tinha autoridade e ele foi lá e escolheu que esse seria o meu nome. Mas esse não é o meu verdadeiro nome. Quando Jesus, quando Jesus se manifestar em glória, então nós receberemos uma pedra branca com um novo nome. Nome que representa quem nós somos. Lembra lá de Abraão? Ele era Abrão, pai exaltado. Aí Jesus muda o nome dele. Ele passa a ser Abraão, pai de multidões. Lembra de Jacó? Jacó, ladrão, usurpador. Ele passa a se chamar Israel, príncipe de Deus. Lembra de Simão? Pois é, Simão passa a se chamar Pedro, rocha. Lembra do apóstolo Paulo? Ele se chamava Saulo. E Jesus muda o nome dele, ele passa a ser conhecido como Paulo, o grande apóstolo. Então a obra de Cristo ela vai ser completa na minha e na sua vida, quando nós recebermos essa pedra, com essa nova identidade, e quando nós nos reconhecermos como nós realmente haveremos de ser, assim como Ele. Deus te abençoe, querida.